Amém? Irmãos, abram as Bíblias aí no livro de Gênesis. Hoje nós vamos começar do começo, né? Gênesis. Aleluia. Capítulo 3. No verso 1. Amém? Amém. Misericórdia, alguém? Amém. Não, né? Gênesis é facinho, né? Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Coloca a sua Bíblia na cadeira aí agora. Baixa a sua cabeça e vamos colocar o nosso coração na presença do Senhor Jesus. Irmãos, creia que o Espírito Santo de Deus vai ministrar uma palavra no seu coração. Então, que nós possamos ter toda a reverência no momento da palavra, que nós possamos estar concentrados no momento da palavra e não deixemos o Espírito Santo de Deus falar à toa para os nossos corações. Amém? Nós temos que agradecer a Deus, porque antes de nós entrarmos aqui, Ele já preparou o pão da palavra para nós. Então nós temos que ser gratos e temos que dar toda a atenção ao Espírito Santo do nosso Deus. Amém? Abaixa a cabeça e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, em primeiro lugar, eu quero te agradecer, Senhor, pela palavra, Senhor, que o Senhor nos preparou essa noite, Pai, porque enquanto estávamos, Senhor, na nossa casa, Senhor, cuidando, Deus, da nossa vida particular, o Senhor, ó Deus, o Senhor se preocupou, Deus, em preparar o pão para nós, ó Deus, essa noite, Pai. O Senhor se preparou em nos alimentar, Senhor, alimentar o nosso espírito. Por isso, Deus, nós queremos te agradecer, Senhor. Senhor eterno e maravilhoso, nós colocamos os nossos corações, Senhor, como terra fértil na tua presença, Pai. Que hoje, Pai, essa noite não seja somente uma palavra, Pai. Que nós possamos, Senhor eterno e maravilhoso, olhar, Senhor, como mais um pouquinho de conhecimento, Pai querido e santo. Em nome de Jesus, que nós possamos dar mais vários passos, ó Deus, para a glória nessa noite, ó Pai. E que em nome de Jesus nada venha nos atrapalhar, Pai. Nada venha fazer nós desviarmos, Senhor, os nossos olhares, o nosso pensamento, tirar a nossa concentração. Mas que tudo que for ministrado aqui pelo Santo Espírito seja absorvido pelo nosso coração, Pai, pelo nosso Espírito, Pai. Quanto a mim, Senhor, me coloco na tua presença como mero instrumento da tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, irmãos, glorificando o nome do Senhor com as palmas. Vamos continuar aí na leitura. Gênesis 3, a partir do 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis. Dele nem o tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Amém? Glória a Deus, irmãos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o que o Senhor colocou no meu coração essa noite. Primeiramente, nós vamos analisar essa situação, porque hoje a mensagem tem por título: Como se desviar da tentação do inimigo. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vimos aqui uma situação em que havia um homem e uma mulher, os primeiros, que o nosso Deus tinha feito no Éden, e tinha dado um lindo jardim para eles tomar conta, e tinha dado criaturas para que estivesse abaixo deles, não é? E então, Satanás, que não estava contente com isso, claro,
porque até então a terra era toda exclusivamente dele. E de repente Deus faz uma criatura com a própria mão. E de repente Deus sopra o seu próprio fôlego. E de repente Deus fala para essa criatura: olha, a terra é sua. Você pode dominar ela. E tudo que tiver aqui está debaixo das suas ordens. Todos os animais, toda a terra, é tudo seu. E o inimigo das nossas almas, então, enfurecido, ele fica observando, ele fica olhando, e ele, então, através de uma serpente, ele consegue ter acesso à mulher. Ele consegue um diálogo. Ele consegue perguntar para a mulher assim: vocês não devem comer nenhuma árvore do jardim? Foi isso que Deus disse. Irmãos, o mesmo inimigo que conversou com Eva, ele continua até nos dias de hoje. E ele usa as mesmas estratégias. Ele tenta distorcer a palavra do nosso Deus. Do mesmo jeito que ele tentava distorcer naquela época, amém? Só que a diferença, irmãos amados, é que naquela época não tinha duas Evas diante da serpente, para uma escolher comer do fruto e a outra não. Hoje em dia nós temos 2, 3, 4, 5, 10, 100 igrejas. E muitas Evas escolhem: eu vou ficar nessa igreja porque eles pregam que isso pode, e eu vou ficar nessa igreja porque eles pregam que isso não pode. Não é verdade, irmãos? Porque se houvesse duas mulheres ali, tenha mais absoluta certeza que elas discutiriam uma com a outra. Uma falaria assim: olha, Eva 1, eu acho que nós não podemos, Deus falou que não pode. Aí a Eva 2 ia falar, a Eva 1 ia falar: olha, Eva 2, mas se a serpente está dizendo que é porque se nós comermos nós vamos ser mais sábias, vamos comer então. E elas iam ficar discutindo. Ia ter uma Eva para comer e ia ter uma Eva para não comer. Você quer comer? Você come então. Eu não vou comer. Só que hoje em dia, irmãos, tem a Eva 1 e a Eva 2. Hoje em dia tem a igreja do Senhor Jesus Cristo que prega o Evangelho. Hoje em dia tem a igreja do Senhor Jesus Cristo que prega a salvação. Hoje em dia tem a igreja do Senhor Jesus Cristo que prega: toma a tua cruz e siga-me. Toma a tua cruz e siga-me. E hoje em dia tem a igreja também que prega prosperidade. Tem a igreja também que prega que você só vai ter vida boa se você for crente, que você vai sair por aí andando de jatinho de lancha, não é? Tem a outra igreja também que prega que você pode estar na balada, que isso não tem problema nenhum, que imagina, isso não tem problema. Tem a igreja do Senhor Jesus que prega que você não pode beber bebida alcoólica, tem a outra que prega que você pode, basta não se embriagar. Oh, Jesus, tem misericórdia. Se o nosso inimigo precisa apenas de uma brechinha para entrar na minha vida, como que eu vou saber até que ponto eu posso beber? Se ele só precisa de uma brechinha. E fala a verdade, irmãos, eu já bebi muito. Quando a gente senta numa mesa para beber, nós não contamos os copos. Quando vê, já foi, né? Já está tudo rindo e falando bobagem. Então, irmãos, eu creio que se tivessem duas Evas ali diante da serpente, ia ser mais ou menos como é hoje. Eu vou sair e não vou comer. Ah, não, eu vou ficar e vou comer. Porque tem muitas pessoas ficando e comendo do fruto hoje. Tem muitas pessoas conhecendo a realidade de uma igreja séria, de uma igreja que prega o Evangelho de Jesus Cristo, de uma igreja que prepara o seu povo para estar com Cristo na glória, saindo dessa igreja, indo para outra onde pode isso, pode aquilo, não tem importância. Irmãos, uma coisa que eu sempre costumo dizer é que não importa aonde você vai, importa para onde você quer ir. Para onde você quer ir, isso faz toda a diferença. Então como nós temos só uma Eva, nós sabemos que essa Eva, então concordou com a serpente, viu que o fruto era bonito, que era agradável, que cheirava bem, e teve desejo do fruto, né? Porque o nosso inimigo não vai te oferecer nada ruim, podre, mal cheiroso. Nosso inimigo não vai te oferecer nada feio. Ele oferece as coisas bonitas, agradáveis aos olhos, cheirosas, saborosas. Porque ele não é bobo. Não é verdade, irmãos?
Ele não vai te oferecer jiló. De jeito nenhum. Ele dá um jiló para você, cru, para você morder. Não vai. Ele vai te oferecer a fruta mais doce que ele encontrar. E isso também ele continua fazendo nos dias de hoje. Oferecendo a fruta mais doce. Porque eu creio que se é tão bom assim, só pode ser de Deus. Ô irmão, quantas vezes nós ouvimos essas frases? Só pela misericórdia, pela graça do Senhor. Amém? Então Eva comeu o fruto. E Eva então ofereceu para Adão, que era seu companheiro lá no Éden. E Adão também comeu do fruto da árvore. E eles então tiveram todas as consequências de terem feito isso. Quando nós fazemos algo, irmãos, que nós sabemos que está errado, o nosso Deus é fiel e verdadeiro para perdoar. Mas as consequências vêm. Não se engane. Não se engane. Eu vou fazer e depois eu peço perdão. Não se engane. Porque o nosso Deus é fiel. O nosso Deus é misericordioso. O nosso Deus perdoa enquanto a porta da graça estiver aberta. Mas as consequências vêm. Porque a palavra de Deus diz: tudo que plantares, certamente colhereis. Não diz talvez colherá, quem sabe, não. A palavra do Senhor diz certamente. Então o que nós estamos plantando? Vento. Quem planta vento colhe o que, igreja? Tempestade. Nós queremos plantar vento e colher brisa? Nós queremos plantar jiló e colher maçã doce? O Senhor perdoa, irmão. Mas as consequências vêm. Assim como veio as consequências para aquele casal. Eles não foram exterminados. Porque Deus podia muito bem fazer isso. Não é? Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui, se estivesse lá no lugar de Deus, e visse que o homem fez isso, e que a mulher fez isso, simplesmente faria, sabe o que, ó? Vou te mostrar. Não prestou, deixa pra lá. Faria ou não faria? Eu faria, irmão. Eu faria. Eu já jogaria fora logo, não deixava nem para pedir. Porque a única coisa que Deus falou para não fazer, de todas as aves do jardim, você pode comer, abençoado, é tudo seu. Mas dessa aqui não vai, não toca, não come. E justo daquela que ele teve que comer. Justo daquela que a serpente falou para a mulher que ela tinha que comer. E isso acontece nos dias de hoje. Hoje nós somos enganados que pode isso, que pode aquilo, que imagina que Deus é misericordioso, que Deus perdoa, que Deus é graça, mas Deus é justiça também. Deus é justiça. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, eles sofreram todas as consequências dos atos deles. E eles sofreram sozinhos, irmãos, essas consequências? Sofreram sozinhos? Não. Até hoje, eu e você sofremos a consequência. Porque nós somos da linhagem de Adão. Nós somos da linhagem de Eva. Amém? E nós sofremos consequência do pecado até hoje. Porque Deus disse para ele que se comesse, certamente morreria. E a serpente disse: imagina, para com isso. Morrer nada. Você vai ficar sábio. Você vai ficar mais esperto. Não é, irmãos? Foi assim que ela disse? Deus tem medo, sabe do quê? De você comer e ser igual a Ele. Olha que abuso. E quantas vezes, né, um amigo, quantas vezes um parente, alguém que a gente gosta muito, liga, chama para algum lugar, você fala: ah, não vou. Porque você lembra que você é cristão. E ele fala: imagina, não tem nada a ver. Ah, você vai, senta lá e bebe suco. Irmãos, presta bem atenção no seguinte, que eu quero que vocês entendam muito bem. Porque várias vezes já vem pessoa perguntar para mim: pastor, eu vou em tal lugar porque é aniversário do meu amigo, é pecado? Eu quero descrever uma situação para você e você tire a sua conclusão. Amém, irmãos? Amém. Está tendo duas guerras. 2 exércitos estão guerreando. 2 exércitos matando e morrendo todos os dias
pessoa do exército inimigo. E sem o seu exército ficar sabendo, você começa a encontrar com elas escondidas. Você pensa assim, nossa, essa pessoa pertence àquele exército, mas nossa, ela é tão legal, ela é tão, nossa, tão bacana, por quê? Mas, por causa do jeito que ela foi criada, ela é daquele exército. Mas você não quer desfazer amizade com ela por isso. Mas você teme o dia que tiver que estar diante dela no campo de batalha, porque aí você não sabe o que vai fazer. Um dia essa pessoa fala assim para você, no meio da guerra, olha, à noite, depois da guerra, vai ter uma festa do meu aniversário lá no acampamento, vamos? Vocês vão? No acampamento do inimigo? Comemorar com o seu amigo? Não vai, né? Entenderam, irmãos? Entenderam? Ou não? Então não tem que responder se pode ou não. Pensa nessa situação e pensa se você iria. Porque no momento que você deixa a sua posição em questão para ir em algum lugar que você sabe que o seu Deus não permite que você esteja, presta bem atenção, você vai sozinho. Você vai sozinho. E o que acontecer lá, você nem vai poder dizer para o seu Deus, poxa Senhor, eu sou crente, porque é uma falta de vergonha, né? Se você era crente, o que você estava fazendo lá então? Amém? Então é o tipo de pergunta, irmãos, que nem tem que fazer. Porque se eu estou no caminho estreito, se eu estou do lado da luz, se eu sou serva do Senhor, eu não posso ter comunhão em outros lugares que o meu Senhor não entra. Posso ter amizade com outras pessoas? Pode. E falar de Cristo para ela o tempo todo. Porque se você ama o seu amigo, você vai querer que ele venha também andar no caminho da luz. Também ser salvo contigo. E não continuar no exército inimigo. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos lá para Mateus, irmãos. Começo do Antigo Testamento e o começo do Novo. Mateus 4. Aleluia. Santo e bendito é o Senhor. Do 1 a 11. Amém? Essa é a palavra do Senhor. A tentação de Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, e eles te segurarão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Quem disse isso, irmãos? Satanás, né? Está escrito. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e vieram os anjos e o serviram. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, Satanás disse para o Senhor Jesus: está escrito. Satanás conhece muito a palavra de Deus, irmãos. Sabe por quê? Porque ele usa a palavra de Deus para te acusar. E se ele não conhecesse a palavra de Deus, como é que ele iria te acusar? Vamos imaginar que Satanás é um ser totalmente ignorante na palavra. Como é que ele ia chegar diante do Senhor e dizer: olha, o seu servo está fazendo isso errado?
as almas com ele. Porque ele sabe que ele já está condenado. E quanto mais gente ele puder levar com ele, ele vai levar. Sabe por quê, irmãos? Porque ele sabe o amor que Deus tem por nós. Ele sabe que ele levando as nossas almas, o quanto ele vai estar afrontando o nosso Deus. Então, já que ele vai ser lançado no lago de fogo e de enxofre, ele quer levar o máximo de almas possíveis. E o que o nosso Deus fez para que isso não acontecesse? O nosso Deus te deu livre arbítrio. O nosso Deus te dá todos os dias sabedoria. O nosso Deus deixou a palavra dele para nós lermos. O nosso Deus manda que o Espírito Santo fale nas igrejas. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos ver o que Satanás, falou para o Senhor Jesus. Só lembrando o seguinte, aqui em Mateus 4 diz que o Senhor Jesus passou por essa tentação depois de jejuar 40 dias e 40 noites. E nós vemos aqui de incomum com a primeira tentação que nós lemos, a situação do lugar. Eva estava no jardim, um lugar agradável, irmãos? Um lugar cheio de árvores, com água, uma situação cômoda, agradável. Ela, junto com Adão, eram os únicos da terra, e tudo estava debaixo do domínio deles. Aqui o Senhor Jesus está numa situação muito difícil, porque imagina um homem, porque nesse momento o Senhor Jesus era homem, como eu, como você, na condição humana. Imagina um homem jejuar 40 dias e 40 noites. Irmãos, a palavra diz que quando ele sentiu fome, o inimigo se apresentou. Ou seja, quando ele estava no ponto mais crítico da situação que ele estava vivendo, Satanás teve paciência de esperar passar aqueles 40 dias e aquelas 40 noites. E ele então ia pegar um homem totalmente desprovido de força física, com o psicológico totalmente abalado. Imagina uma pessoa no deserto 40 dias, o sol na cabeça, o psicológico totalmente abalado, cansado, no limite das suas forças, no limite. E nesse momento Satanás aparece. E não tem muitos momentos na vida da gente que acontece isso, irmãos. Não tem muitos momentos que nós estamos passando por luta, por tempestade, por tormenta, e aí o inimigo se apresenta. Tem muitos momentos que nós falamos assim, olha, depois de tudo que eu passei, isso aí é nada. E nós achamos que, por tudo que nós já passamos, nós podemos sair fazendo qualquer coisa. Pois é nesse momento, irmãos, que nós temos que provar a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, quando as coisas não vão bem, nesse momento, quando vem a tempestade, porque a palavra do Senhor nos mostra que o Senhor Jesus está conosco diante das tempestades, e que Ele pode acalmar. Amém? Nesse momento, nós estamos totalmente sem forças. Nós temos que olhar para o nosso Deus e dizer, Senhor, a partir daqui eu não posso mais, Senhor. Aí o seu Deus entra. Porque o seu Deus, irmãos, é o Deus do impossível. Enquanto é possível, enquanto dá para fazer, enquanto nós conseguimos, nós fazemos. Mas quando chega o momento que nós não temos mais forças, nós temos que clamar, Deus do impossível, me acorde agora, que eu não posso mais. Porque somente Ele é o Deus do impossível. E a palavra diz que não existe nada difícil demais para o nosso Deus. Então a situação para nós pode estar impossível, mas para o nosso Deus não existe nada impossível, não existe nada difícil demais. E a palavra ainda diz que se nós cremos, nós veremos o impossível acontecer. Amém, irmãos? Porque quem foi que disse que é impossível? Para quem que é impossível? Para o homem. Para o homem é impossível. Mas o nosso Deus não é homem, não é filho de homem. O nosso Deus está muito acima do que nós podemos pensar. Aleluia? Glória a Deus. Então o tentador disse para o Senhor Jesus,
fome. E com certeza, tudo que ele queria ver na frente dele naquela hora era o pão, né, irmãos, para se alimentar. Porque o pão era o principal alimento naquela época. Então o Senhor Jesus estava passando por necessidade. E o inimigo logo vem com a solução para ele. Você não é o Filho de Deus? Manda que essas pedras se transformem em pão. Irmãos, quando nós estamos passando por necessidades, quando nós estamos passando por lutas, aí que nós temos que orar. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes aparece solução perfeita para o nosso problema. Muitas vezes aparece solução que encaixa totalmente na nossa necessidade. Mas nós não pensamos o que vem depois. Nós muitas vezes não paramos para perguntar para o Senhor Jesus se a provisão veio das mãos dele ou não. E muitas vezes, irmãos, a provisão não vem das mãos do nosso Deus. A provisão vem da mão do nosso inimigo, que sabe do que nós estamos precisando, sabe qual é o anseio da nossa alma, do nosso corpo, e nos coloca pratos na frente. E ele não nos obriga, irmãos, a brigar. Ele não nos obriga. Porque ele não pode passar por cima do nosso livre-arbítrio. No mundo espiritual, irmãos, nem um lado e nem outro lado passa por cima do nosso livre-arbítrio. Sabiam disso? Sabiam disso? Amém. Eu já conversei com pessoas que frequentam outro tipo de religiões e conversam com outro tipo de espírito, que não é o Espírito Santo do Senhor. E uma vez eu estava conversando com uma pessoa, ela estava me descrevendo as coisas. Porque eu procuro saber. A gente tem que saber, né, irmãos? Daí eu perguntei uma situação para a pessoa falou assim, aí não. Aí o Espírito não faz. Falei, por quê? Porque aí vai estar ferindo o livre-arbítrio dele. Olha, irmãos, que coisa linda. A maior arma que o ser humano tem nas mãos é o livre-arbítrio. E não sabe usar. Não sabe usar. Porque quando nós usamos o nosso livre-arbítrio para louvar e engrandecer o nosso Deus, nós vivemos bem e nós caminhamos rumo à vida eterna. Quando nós usamos o nosso livre-arbítrio para exaltar o nome do príncipe das trevas, nós andamos em trevas e nós vamos ser sim lançados no lago de fogo e enxofre. Agora, como que eu sei? Como que eu sei? Irmãos, as pessoas veem assim, de duas formas. Se eu estou no mundo, mas creio em Deus, não estou matando e nem roubando, não tem problema. Ah, ser crente não, de jeito nenhum, porque crente é preso, crente é cativo, crente não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Como Satanás disse para Eva, o Senhor falou para vocês, para não comer nenhuma árvore do jardim, não foi isso? Aí Satanás fala para nós, não, porque você é crente, você não pode. Você não pode ir na praia, você é crente. Você não pode conversar com os teus amigos, dar risada, você é crente. Você não pode brincar, você é crente. Irmãos, nós podemos tudo, desde que nós não façamos contra a vontade do nosso Senhor. Amém? Amém? Quando nós temos esse equilíbrio, nós podemos todas as coisas. Amém? Quando nós sabemos aonde nós podemos e não podemos ir, nós podemos todas as coisas. Porque quando o inimigo chegar para você e dizer, vai ter uma festa em tal lugar, mas você não pode ir porque você é crente, você vai falar, graças a Deus. Graças a Deus que eu sou crente. Para lá eu não quero ir não, mas para onde eu estou indo, meu irmão, eu não abro mão. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, Satanás fez isso. Satanás falou isso para o Senhor Jesus, para ele matar a fome dele, para saciar a sua primeira necessidade. E o Senhor Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo não contente, porque ele foi vencido na primeira estratégia, não de novo. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo. Ele disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te segurarão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Irmãos, ele levou o Senhor Jesus
parte mais alta de Jerusalém. Ele disse assim para ele: olha, se joga daqui. Está escrito que Deus dará ordem aos teus anjos ao seu respeito, que eles se segurarão pela mão. Se joga. Irmãos, quantas vezes você não vê crente falando assim: nossa, eu estou atrasado, vou 200 por hora, mas Jesus está na frente. Isso é tentar o seu Deus. Isso é tentar o seu Deus. Nós temos que ser cautelosos, porque nós vivemos num mundo, irmãos, que nós temos que vigiar o tempo inteiro. Nós não podemos usar a condição de ser crente para fazer loucura. Amém? Amém? Nós somos crentes, nós não somos feitos de aço. Nós somos crentes, nós não somos revestidos de glória ainda. Amém? Então o inimigo, muitas vezes, ele acaba pegando pessoas que não têm sabedoria na palavra do Senhor e acaba propondo um desafio. Sabe quando, irmãos? Quando a gente está na rodinha de amigo, eu duvido que você é capaz de fazer isso. É ou não é? Eu duvido. Irmãos, hoje eu penso na minha infância, eu digo: Senhor, como o Senhor é maravilhoso, Deus. Eu estou aqui porque o Senhor é muito bom. Porque nesses duvidos eu já fiz cada coisa, irmãos. E só pela misericórdia. Só pela misericórdia. E não é só na infância, não. No serviço. Às vezes um abençoado desafia a fazer alguma coisa que vai te prejudicar. Ele sabe, mas você não sabe ainda que vai te prejudicar. Aleluia? E você vai e faz. Não, eu quero mostrar que eu posso. Satanás quis mexer com o orgulho do Senhor Jesus. Assim como ele quis mexer com o orgulho de Eva, quando ele disse: você terá a sabedoria de Deus e será igual a ele. Então o Senhor Jesus, mais uma vez, não faz o que Satanás está falando. Porque ele diz assim, ó: não, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Irmão, Satanás mostrou todo o mundo para ele. Tudo isso te darei. Agora uma curiosidade. Satanás poderia dar todo o mundo para Jesus? Quem acha que sim, irmão? Olha só, a nossa irmã ali teve coragem. Quem acha que Satanás poderia dar o mundo para Jesus naquele momento, se ele quisesse? Ergue a mão. São nossos dois irmãos ali? Mais ninguém? Quem acha que Satanás não poderia dar o mundo para o Senhor Jesus naquele momento? Ergue a mão. Vamos ver se tem alguém que não está votando. Tem um monte de gente que não quer votar, né? Quem quer comer o bolo depois do culto? Ergue a mão. Tá vendo que coisa? Falou em bolo, já ergue a mão, nem sabe como é que vai terminar a frase. Oh, Jesus. Irmãos, Satanás poderia. Satanás poderia. Sabe por que Satanás poderia? Porque de Eva, da queda do homem, até Jesus vir, o mundo era dele. E a chave da morte estava na mão dele. Ele era o dominador do mundo. Então todos os reinos do mundo eram dele. E ele poderia sim dar, se ele quisesse. Amém? Ele poderia sim dar. Porque no momento que Eva fez um acordo com ele, e no momento que Adão ensinou embaixo, ele tinha a chave da terra. Aquilo que Deus tinha dado para os teus filhos, eles entregaram de mão beijada para Satanás. Então
entende quando a gente faz algo errado. Eu falo para meus filhos, eu te perdoo, mas a consequência vem, você vai apanhar. É assim que Deus faz com a gente. Eu te perdoo sim, meu filho, começa a caminhar de novo, mas as consequências vêm. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, mais uma vez o Senhor usa a palavra e o diabo então tem que bater em retirada. Porque a palavra do Senhor diz que se nós resistirmos o diabo, ele fugirá de nós. E foi isso que o Senhor Jesus fez. Ele resistiu e o diabo teve que fugir dele. E depois que aconteceu tudo isso, depois que ele resistiu tudo que Satanás ofereceu para ele, tudo, os anjos vieram servir. Os anjos vieram e serviram ele. Irmãos, é por isso que a palavra do Senhor diz que nós temos que ter perseverantes. Porque imagina se Jesus tivesse caído na primeira tentação, eu e você não estaríamos aqui hoje. Porque Jesus continuou o caminho dele, continuou o ministério dele, foi crucificado pelos meus pecados, pelos seus pecados, assim como o nosso Deus tinha programado. Foi obediente no momento de mais luta, no momento de mais angústia, no momento de mais desespero, e ele chegou a suar gotas de sangue, mas mesmo assim ele disse para Deus que seja feita, Pai, a tua vontade. Jesus cumpriu como homem na carne para te mostrar que você pode, que você tem como vencer Satanás, que você não precisa cair nas tentações e nos enganos dele, que se você resistir uma hora ele vai ter que fugir, porque maior é o que está com nós do que o que está com o mundo. Amém. É isso que Jesus Cristo quis dizer naquele momento. Ele quis que você olhasse ele na condição de homem e prestasse atenção que você, na mesma condição, pode também resistir, pode também dizer para Satanás, pode também não abaixar a cabeça, não entrar na moda, não entrar no movimento, pode sim não querer ser mais um. Aleluia, glória a Deus. E porque Jesus cumpriu a sua missão até o fim, porque Jesus cumpriu aquilo que estava escrito que aconteceria, ele morreu crucificado. A pior morte que podia ter naquele tempo, a morte de mais humilhação que um bandido, um fora da lei, um ladrão podia ter. Um homem que era totalmente inocente. E ele então foi levado para o sepulcro. E como diz a palavra do Senhor, ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia! E ao terceiro dia, quando Jesus ressuscitou, ele andou na terra. Ele falou com os discípulos, ele mostrou a mão dele para Tomé. Não foi, irmãos? Porque Tomé disse que só acreditava vendo. Irmãos, se nós dissermos isso, só acredito vendo hoje, para, meu filho, que você vai morrer a língua. Nós estamos no tempo da fé. Aleluia? Mas Tomé tinha toda a sorte que o Senhor Jesus estava ali, né? Então Jesus mostrou para ele a mão. Aí, irmãos, eu tenho uma nova pergunta a fazer para os irmãos. Nesse tempo que o Senhor Jesus tinha ressuscitado, se Satanás aparecesse para ele, mostrasse o mundo e falasse que ia dar para ele, Satanás podia fazer isso? Satanás tinha o mundo? Por quê? Porque o que a ministra Bruna? Ela respondeu baixinho, ela pergunta. Tá. Aleluia. Porque a palavra diz que aquele que subiu às alturas também desceu ao mais profundo e pegou a chave da morte da mão de Satanás. Aleluia. Jesus nos deu a vitória e nele nós somos mais que vitoriosos, nós somos mais que vencedores, porque não há nada que Satanás possa nos oferecer que o nosso Deus não tenha mais e mais e mais, porque ele não tem limite para nos abençoar. Aleluia. Nós temos limites, mas o nosso Deus não tem. Nós temos impossíveis, mas o nosso Deus não tem. Nós temos dificuldades, mas o nosso Deus não tem, irmão. E o que movimenta as mãos do nosso Deus a nosso favor é a nossa fé. O que movimenta as mãos de Deus a nosso favor é a obediência. É dizer, Senhor, eu estou
É bom pecar. A carne tem uma alegria tão grande, embora que passageira, mas tem alegria. Embora que depois o abismo que você se enfia é terrível, mas na hora tem alegria. E ele sabe disso. Não é, irmãos? E é por isso que ele continua com a mesma estratégia. É por isso que ele sabe exatamente o que vai nos abalar. É por isso que ele sabe qual é o nosso ponto fraco. É por isso que eu costumo dizer, se você vai fazer um propósito com Deus, faça aqui. Só aqui. Amém? Amém. Só aqui. Se é propósito, faça só aqui. Porque é só você e Deus que tem que ficar sabendo. Amém. Não sai contando o seu propósito para todo mundo, não. Na hora que você abre a tua boca para contar, o inimigo ouve. E ele vem antes de preparar a cilada. Amém? Amém? Porque ele pode colocar as coisas na sua mente, mas tirar, graças a Deus, ele não pode. Amém? Glória a Deus. Então os irmãos veem que nós não somos tão fáceis assim de ser atingidos, né, irmãos? Porque o nosso general é Cristo. E o nosso general já venceu. Já venceu. O castigo que estava para nós, ele sofreu. A dívida que estava para nós, ele pagou. O nosso sangue que deveria ser derramado pelos nossos pecados, ele derramou. Para que nós pudéssemos estar hoje aqui. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abaixa sua cabeça no seu lugar. Aleluia. Vamos falar com o nosso Deus agora. Eu não sei qual é a tentação que você possa estar passando. Eu não sei qual é a dificuldade que você está. Porque cada um conhece as suas dificuldades. E o Senhor Jesus, o Espírito Santo, conhece a dificuldade de todos. Porque Ele sonda os corações. Começa a falar com o teu Deus, dizer para Ele que você quer adorá-lo, que você quer engrandecer o nome dEle. Começa a pedir força para Ele te sustentar, para você não cair nas ciladas, nas armadilhas de Satanás. Para você estar sempre na presença do seu Deus, aconteça o que acontecer, venha o que vier. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor eterno e maravilhoso, entramos a tua presença nesse momento, Pai. Primeiramente, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela palavra, Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por mais, ó Deus eterno, este pouquinho, ó Deus, de conhecimento, Pai. Senhor santo e bendito, nós, ó Deus eterno e maravilhoso, sabemos que nada podemos, ó Deus, sozinhos, Pai. Por isso, ó Deus, nós nos colocamos em suas mãos, Senhor. Nós nos colocamos, ó Pai eterno, debaixo, Senhor, da tua autoridade, Pai, da tua misericórdia, Pai. Senhor eterno, que o Senhor venha nos abençoar, para que possamos, ó Deus, a partir daqui, usar o nosso livre-arbítrio, Senhor, ao nosso favor, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor eterno. Porque, ó Deus, nós sabemos, ó Pai querido e santo, que é nós, ó Deus, que escolhemos, Pai. É nós, ó Deus eterno e maravilhoso, que podemos escolher qual caminho que podemos andar, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor eterno, que o inimigo não consiga fechar, Senhor, cegar os nossos olhos, Pai. Que o inimigo não consiga, ó Deus eterno e maravilhoso, tirar a audição dos nossos ouvidos, Pai querido e santo. E que o inimigo não consiga, Senhor, tirar a sabedoria da nossa mente, Pai. A capacidade de raciocinar, Senhor eterno e maravilhoso. Para que possamos, ó Deus, nos dirigir sempre, ó Deus, nos teus caminhos. E sermos sempre guiados, ó Deus, pela tua palavra que sustenta, Senhor. E que faz com que prevalecemos em pé, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós te glorificamos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é fiel conosco, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos conduza, Senhor eterno, durante toda essa nossa jornada, Pai, para que um dia nós possamos estar na glória contigo, Senhor. Que não importe, ó Deus, o que o nosso inimigo, o Senhor, colocar diante de nós, ó Pai. Que não importe, ó Deus, o que Ele nos ofereça, Senhor. Que nós possamos todo o tempo, Senhor, se preocupar de glorificar e exaltar o Teu santo nome nas nossas vidas, Pai. Ainda que isso venha a ser, ó Deus, um sacrifício, ó Pai, muitas vezes. Que nós possamos ter, ó Deus, noção, ó Pai eterno. E que nós possamos ter sabedoria, Pai, para não vivermos, ó Deus eterno e maravilhoso, vivendo, ó Deus,
consequências, Pai, dos nossos erros, dos nossos pecados. Mas que sejamos, ó Deus, abençoados por Ti, ó Pai, e levados, ó Deus, pelas Tuas mãos, Pai. Viver, ó Deus, com a Tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus.